Graça e paz, alunos e alunas, aqui é o pastor Wagner Dias, professor da Academia Apostólica Via Amor, e hoje nós vamos falar sobre a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Roda a vinheta! Dando sequência aos nossos estudos do panorama do Novo Testamento, agora a parada se dá justamente na Epístola de Paulo aos Coríntios, sua primeira epístola, que escreve aos Coríntios, uma cidade situada junto ao istmo de terra no Peloponeso, lugar da antiga Acaia, uma cidade cosmopolita, ou seja, por ter essa localização e possuir um grande porto em suas denominações, Corinto era uma cidade muito visitada pelo mundo antigo por diversas pessoas de diversos lugares. Ela, no caso, é a principal cidade da sua região, visto a maneira como se dá a sua localização. Era uma cidade totalmente idólatra, tendo Afrodito, ou Vênus, a deusa da fertilidade, do amor licencioso, como a sua principal divindade. Ali, inclusive, existiam as prostitutas cultuais, que eram aquelas mulheres sacerdotisas de Afrodite, que, no caso, se relacionavam com os fiéis, isso de forma sexual, para que viesse a ter o provento espiritual. Então, é no meio dessa efervescência toda que Paulo vai fundar a igreja em Corinto. Paulo vai ficar ali 18 meses, vai permanecer junto aos coríntios justamente 18 meses. E no meio daquela sociedade licenciosa, daquele jeito todo promíscuo de ser, o apóstolo está pregando o evangelho. Existia até mesmo um ditado estranho para o seu tempo, para nós é algo muito familiar, pois dentro daquela sociedade era comum a prostituição e o termo comum era corintianizar, significava se prostituir, pois a cidade era muito licenciosa. O tema dessa carta é muito interessante, a ordem e a obediência, visto que existe todo esse contexto de idolatria, de amor licencioso, de promiscuidade, de prostituição. Então Paulo escreve essa carta depois de receber as informações que logo após a sua partida, a igreja começa a entrar em dissensões. Os coríntios se agrupavam em diversos grupos que tinham ali as suas lideranças preferidas, dentre elas Pedro, Paulo e também Apolo, um eloquente pregador que também havia passado por ali. Gerou muitas facções esse tipo de comportamento, visto que não estão mais centrados em Cristo e na unidade do evangelho pregado pelo apóstolo. Então, a jovem igreja apela a Paulo justamente enviando cartas, contando o que está acontecendo e pedindo a orientação do grande apóstolo que vai escrever a primeira carta, que nós não temos uma cópia, como está escrito em 1 Coríntios 5 e 9, que não temos o conhecimento, e depois, posteriormente, essa carta da qual a gente possui hoje no cânon sagrado, que a gente intitula a primeira epístola. Se fôssemos colocar e tivéssemos a outra carta, essa seria a segunda, mas por não termos essa, se torna obviamente a primeira, aonde Paulo vai orientar a igreja, tratando de forma muito criteriosa das questões relacionadas ao casamento, à adoração pública, das práticas, a falta de entendimento e unidade, a celebração da ceia do Senhor e principalmente os dons espirituais, o carisma na igreja. Essa dissensão, no caso, demonstra que esta igreja, ela possuía todos os dons espirituais, era uma igreja fervorosa, porém não era uma igreja espiritual, não era uma igreja que seguia a unidade, pois uma igreja espiritual, obviamente, é uma igreja unida, é uma igreja que trabalha na diversidade dos seus dons, mas entendendo que é para a finalidade única, a glorificação do Senhor Jesus Cristo, a edificação da igreja e a salvação do perdido. Paulo, ao escrever estas cartas, no caso dando essa orientação, como eu disse na outra aula, epístola significa justamente isso, uma série de informações e instruções que um determinado professor, mestre do mundo antigo, escrevia
para os seus alunos, ou no caso aqui, para a comunidade que estava em Corinto. A igreja era muito rica, o povo era diverso, a cultura não era muito boa, a igreja nasceu fervorosa, porém começou a se dividir. E reino dividido não subsiste. E por temer o fim da igreja, recorrem a Paulo, e Paulo escreve essa carta, o que nos traz aí um legado muito interessante acerca das questões sistêmicas dos dons espirituais. Temos aí, de forma muito bem colocada pelo apóstolo Paulo, o que vai se tornar, inclusive, base para o entendimento da teologia sistemática, a teologia muito comum no Ocidente, que é a teologia paulina, da onde a gente se apoia no entendimento dos dons espirituais. Para que foi escrita? Durante os 18 meses que Paulo passou em Corinto, ele ensinou a palavra de Deus entre os coríntios. Logo após esse período, o apóstolo se despediu de seus filhos na fé e foi para Éfeso. E depois para Cesareia e, enfim, chegando a Jerusalém, como está escrito lá em Atos 18, 22. Não muito tempo depois de sua partida, e chegou ao conhecimento que a igreja não estava mais vivendo a unidade do cristianismo que Paulo havia ensinado, da fé que Paulo havia pregado. Mas os comportamentos imorais começaram a separar, os sentimentos facciosos, como a gente acabou de informá-los que havia nessa comunidade. Então Paulo se vê na necessidade de escrever essa carta para colocar em ordem. Ele ficou sabendo através de Estefanes, Fortunato, Acaico, homens que vieram trazer essas informações por intermédio de um relato escrito, e Paulo então decide escrever para que pudesse, de forma um pouco mais sisuda, colocar as coisas em ordem. Esse era o método antigo, né? Não tinha como mandar um e-mail, não tinha como mandar um WhatsApp para essas pessoas. Então, o método através das cartas, das epístolas, era a forma pela qual esses grandes professores exortavam e admoestavam a igreja a fim de corrigi-las e elas pudessem entrar dentro do critério, no caso do Cristo, do Evangelho. Quando foi escrita, ou seja, em que período foi escrita? Paulo demorou 18 meses, como a gente acabou de ver, em Corinto, na sua primeira visita. E depois, viajando, foi até Éfeso. Depois visitou Jerusalém e ainda Antioquia. Ele percorreu praticamente vários lugares da Ásia Menor. Anteriormente, ele fizeram um trabalho missionário nesta região, inclusive em Éfeso, onde permaneceu 2 anos, está lá em Atos capítulo 18 também. Ele escreveu de Éfeso, né, essa epístola, e talvez um ano após a sua chegada ali, pois já chega a informação após a sua partida de Corinto que a igreja não vai bem. Então estamos falando aí de um período de 55 a 57 depois de Cristo. Então vamos para o esboço da primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios. Introdução com saudação e ação de graças, que era muito comum, é o estilo que Paulo escreve, introduzindo as suas cartas. O problema do espírito sectário e faccioso, pois ali começaram a ter preferência de líderes religiosos que passaram por ali, dizendo que eles possuíam algum tipo de sabedoria anormal, por isso sua preferência entre Pedro, Paulo, Apolo e aquele outro grupo ainda que dizia ser de Cristo, que não ouvia ninguém, somente Jesus Cristo, não se subordinando às lideranças instituídas. O contraste entre sabedoria humana e divina que Paulo coloca muito bem, tá? Uma repreensão aberta e comparando ironicamente o orgulho, né, dos coríntios com a loucura de Paulo. Ele começa a fazer esse contraste, né? O problema da disciplina da igreja interna ocorrida devido a um caso de incesto, que fica pontuado aqui, algo interessante que Paulo quer que trate esse caso, e ali fazendo um contraste entre a espiritualidade e o fato de ter um incesto na igreja, ou seja, que espiritualidade é essa? Paulo escreve acerca disso. O problema de processos entre cristãos perante as cortes públicas, estava acontecendo comércio, alguma coisa do gênero entre a comunidade, e ao invés de ser levado para os líderes que ali estavam, eles levavam para os recursos públicos, né, levando demanda de irmãos, de coisas internas,
para os ímpios, né? Dentro dessa linha antiga. Paulo está ensinando que a gente deveria procurar, que eles deveriam procurar, no caso, as lideranças do seu tempo, para que assim pudesse dirimir tais assuntos. O problema do abuso sexual do corpo, oriundo da aplicação errônea dos ensinamentos éticos de Paulo, usando da prerrogativa que Paulo fala ao ensinar a questão moral, e isso dentro dessa cidade, como há pouco a gente viu, que é totalmente imoral, que tem um culto a Afrodite, onde há prostitutas cultuais. Imagine tomado isso de uma forma errônea e introduzido dentro da igreja. Então Paulo escreve também corrigindo isso. No bloco 5, o problema do relacionamento entre a esfera secular e a vida espiritual do crente, especialmente nas áreas do sexo, casamento e escravidão. Paulo trata tudo isso. Está vendo como essa carta é rica? Você percebe como ela tem ensinamentos preciosos, inclusive atuais. Então, é muito importante. Os alimentos consagrados aos ídolos, o princípio básico do amor, o exemplo da pessoa de Paulo antecede seus direitos, ou seja, aquilo que Paulo pratica, dá-lhe então liberdade para tal repreensão, aplicação do princípio do comportamento e ação, e depois a gente cai então na questão do uso do véu, o problema de profanar a ceia do Senhor, o uso dos dons espirituais, a necessidade da diversidade, necessidade de amor, necessidade de controle, a questão da ressurreição dos mortos, e conclui com observações pessoais. Você percebe que Paulo então começa a tratar de assuntos de ordem mais comportamental, mas também de usos e costumes, até pelo fato de tratar acerca do véu. O véu aqui não é uma doutrina, mas para aquela determinada igreja é muito importante, visto que as prostitutas que ora acabamos de falar também estão se convertendo. Uma das maneiras de identificar-se com o culto a Afrodite era cortar, todo o cabelo, raspar a cabeça ou o cabelo muito curto, onde se reconhecia que aquela mulher era uma sacerdotisa de Afrodite. Uma vez impactadas pelo poder do Evangelho na pregação do apóstolo Paulo, elas se convertem, vão para a comunidade, para a igreja ali, e na convivência começa a suscitar alguns tipos de problema, talvez até pelas esposas dos obreiros ou das irmãs que ali estão na comunidade, gerando a necessidade então de Paulo orientar o uso do véu. Então aí, dentre outras coisas, você vai ter Paulo sempre exemplificando e colocando a condição do que é a doutrina, fato inclusive do capítulo 13 de aos Coríntios, falar sobre o amor de uma forma sublime, uma epopeia mesmo, um monumento ao amor. Antes, porém, ele trata sobre o dom. Ele vai falando sobre o carisma na igreja, sistematizando, falando da diversidade e a utilidade e como é Deus que distribui isso para o que for útil. Depois, então, ele trabalha o caminho, pelo qual esses dons deveriam ser usados, que é o capítulo 13, ele falando do amor, que ainda que tivesse todos os dons e não tivesse o amor, não teria sentido nenhum, passando depois a falar sobre dons de profecia, depois o capítulo 15, que é algo extraordinário, onde ele fala um pouco sobre a possibilidade de arrebatamento e como se daria na visão paulina o arrebatamento, o trabalho, o arrebatamento dessa igreja, dos crentes, ligados a Cristo. Ele trabalha, dentre outras coisas, o fator do triunfo da vida sobre a morte, a vitória de Cristo sobre a morte, falando sobre a ideia do corpo físico e o corpo espiritual, o momento, o átomo, como ele diz no abrir e fechar de olhos, da transformação daquilo que é natural no sobrenatural e, por fim, dando as orientações finais, ele termina a carta, como também é comum ao apóstolo, deixar uma doxologia de louvor e orientações para o convívio prático da comunidade. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Essa é a nossa aula. Estou terminando por aqui, mas já na próxima aula estamos estudando a segunda epístola do apóstolo Paulo, também aos Coríntios, tá bom? Tem muita coisa para aprender. Fique conosco. Até a próxima aula. Deus os abençoe.